Aí descobrimos o motivo da nova separação aí do casal. Eu achei estranho que o Bolsonaro e a Michelle faz mais ou menos um mês, eles pareciam que estavam bem. Até falei, ó, gente, esquece esses boatos de casal de fachada. Bom, casal de fachada ainda acredito, mas esquece esses boatos de divórcio e tal, porque o Bolsonaro e a Michelle parecem felizes juntos novamente, estão viajando juntos, postam fotinho de casal juntos, abraçadinhos no avião e tudo mais. Olha, que coisa, hein? Depois de muitos e muitos meses de brigas aí, ficaram 3 meses sem se ver e tal. E aí, em determinado momento, eles se separaram. O Bolsonaro foi para um lugar e a Michelle foi para o outro. Logo depois, a Michelle se internou no hospital uma semana. E o Bolsonaro, apesar de ter 3 dias ali em que ele não tinha evento nenhum, não foi vê-la. Achei estranho, pô. Esposa fica no hospital, o marido não vai visitá-la. Mas aí a Michelle tinha dito que ela estava em isolamento e sumiu por uma semana. Nem, olha, eu vou falar, vindo da extrema direita, nem sequer dá para acreditar que ela estava realmente no hospital. Mas tá, sumiu por uma semana a Michelle. O que acontece? Sai a Michelle do isolamento, eles não se encontram novamente. A Michelle passou a fazer eventos que ela tinha cancelado quando ela estava no hospital. Pois bem, foi só a Michelle voltar que aí o Bolsonaro foi para o hospital, os dois foram para Manaus, estavam na mesma cidade, não apareceram juntos. O Bolsonaro foi para o hospital num sábado de manhã, saiu, aí apareceram juntos uma vez, por 2 minutos. A Michelle ainda ficou contando no relógio o tempo que o Bolsonaro tinha para falar no evento do PL Mulher. Ele começou a falar, ela fala, tá bom, 1h59, 1h58. Ela falou brincando, mas aquele tipo de brincadeira que você fala, peraí, tem um quê ali de... tá incomodada ali. Pois bem, depois o Bolsonaro falou que ó, a Michelle vai voltar aí para Brasília à noite e eu vou ficar aqui em Manaus mais tempo. Coisa, não vão voltar juntos. Tá. No dia seguinte, o Bolsonaro foi direto para o hospital. E aí foi transferido para São Paulo 2 dias depois. E aí a Michelle não foi ver o maridão. No caso da Michelle, ela podia falar, não, eu tava em isolamento porque eu tava com o vírus lá, o influenza A. Ok, que era chamado na época de H1N1, né? Vírus perigoso, tudo mais. Se ela não é uma pessoa burra, ela se vacinou, porque o Lula vacinou mais de 80% da população brasileira em 2009, quando esse vírus estava. Inclusive, eu fui vacinado e falo uma coisa, olha, eu até pesquisei, não tem nem diz que essa vacina faz isso, mas depois que eu me vacinei para essa H1N1, que é o vírus influenza A, eu nunca mais peguei gripe alguma. A única coisa que eu peguei depois foi Covid, mesmo assim, bem pouquinho. Mas ó, nunca mais peguei nada, eu não fico doente por nada no mundo. Pois bem, o que acontece? Acontece que a Michelle, ela passou cerca aí de uma semana isolada e aí depois ela passou mais 10 dias sem ver o maridão. E está passando aí mais de 10 dias. O Bolsonaro não está em isolamento. O Bolsonaro recebeu visita do Tarcísio de Freitas, recebeu visita do Magno Malta, posta vídeo sempre como enfermeira lá, que é sempre a mesma que está com ele, mas nunca recebe a visita da esposa. Pois bem, aí eu fiquei pensando, tem coisa aí. Tem coisa aí, porque o Bolsonaro e a Michelle, eles ficam bem um tempinho, depois eles brigam e eles se separam, e aí eles ficam, ó, semanas ou meses sem se falar direito. E eu não vou dizer sem se falar, que a gente não sabe se estão conversando por celular, mas eles ficam aí até meses sem aparecer juntos, sem se ver. Eu acho estranho um casal que fica meses sem se ver. Pois bem, ainda mais quando a esposa tá toda hora lá com o maquiador, beijando o pescoço do maquiador, abraçada assim com ele, de jeito que você não vê ela nunca com o maridão. Pois bem, eis que sai aí notícia no Globo que mostra aí o que causou uma indisposição aí no casamento dos dois, na relação dos dois. É novamente um motivo que em 2023 deu aí o que falar entre os dois, que é o seguinte, saiu pesquisa, saíram pesquisas internas e saiu uma pesquisa que aí não é interna, que foi registrada no TSE e que saiu o resultado para a presidência em 2026. Isso irrita o Bolsonaro. O que dizem interlocutores do Bolsonaro é que ele fica realmente irritado. E você deve saber, quando o Bolsonaro está irritado, ele fala palavrão, ele xinga, ele bate na mesa, ele dá murro. Tem uma coisa das pessoas de extrema-direita que eu percebi. Algumas de esquerda são assim, mas é pouco. Na extrema-direita, esse é o comum. Que tanto homens quanto mulheres, mas principalmente homens, porque eles acham que isso é sinônimo de testosterona. Quando eles ficam bravos, eles falam muito palavrão, eles batem nas coisas, eles saem querendo, eles são muito agressivos, eles querem partir pra porrada quando eles ficam bravos. Eles não conseguem argumentar igual um ser humano que tem cérebro, que fala, escuta. Não.
Eles querem ganhar na base do grito e da violência, sempre. Você deve ter visto isso aí em reuniões ministeriais aí do Bolsonaro que vazaram. Quem vê fala, o Bolsonaro falou mais de 130 palavrões em 1 hora de reunião ministerial, uma reunião que foi no dia 4 de abril, no dia 22 de abril de 2020, reunião que depois foi tornada pública pelo STF. Pois bem, na reunião ministerial que estava no computador do Tenente Coronel Cid também, você vê o Bolsonaro falando inúmeros palavrões e ele nem estava bravo naquele dia. E ele não parava de falar palavrão. Aí você vê, que coisa, né? Que coisa. Quando ele tá falando em público, até fala muito palavrão, mas geralmente ele segura um pouco, porque tá em público. Pois bem, imagina as brigas de casal. Uma vez eu falei aqui no Plantão Brasil, em 2022, falei, ó, teve uma treta tão feia no Palácio do Alvorada que estavam tacando coisa na parede, quebraram até um vidro do palácio. E eu lembro que alguns plantonistas falaram, Thiago, isso é mentira, você fica falando isso aí, esse Plantão Brasil parece casos de família, aí não sei o quê. Aí depois a Janja mostrou, quando o Lula assumiu, o Palácio da Alvorada destruído, inclusive com parede ali com sinal de que foi tacada coisa, com vidro quebrado que eu falei, tudo que eu falei ali, porta quebrada que também teve ali uma discussão por causa do Renan Bolsonaro, e um belo dia o Bolsonaro arrombou uma das portas do palácio que a Michelle tinha trancado. Quer dizer, imagina os quebra-pau que teve lá. Eu não sei o plural de quebra-paus. Quebra-paus? Pois é, não importa. Mas imagina as tretas, né? Aí agora, saíram essas pesquisas, o Bolsonaro ficou uma fera. Então você deve imaginar aí o quebra-pau que teve do Bolsonaro com quem estava próximo a ele. A pesquisa interna, tá tendo pesquisa interna a cada 2 ou 3 semanas do PL, tá? Não dá pra, com exatidão, falar a cada quanto tempo, porque são internas. A gente só sabe quando vaza na imprensa. E aí o que acontece? Uma pesquisa de cerca de 3 semanas atrás, foi um pouquinho antes da Michelle se internar, ou dizer que se internou, essa pesquisa mostrou que a Michelle estava mais bem colocada que o Tarcísio numa disputa com o Lula. Ok. E mostrou que a maioria dos não a maioria, mas entre quem os bolsonaristas preferem que seja ali o substituto do Bolsonaro para 2026, a primeira colocada é a Michelle. Eu não posso falar a maioria porque ela não tem mais de 50%. A pesquisa não vazou, parece estar entre 30% e 40%, 38% talvez, mas não vazou aí a porcentagem exata. Alguns veículos falaram uma, eu vi outros veículos falando outra, você não sabe se estão falando da pesquisa passada ou da outra, porque é o que eu expliquei outro dia. São pesquisas que não foram registradas no TSE, então é proibido algum jornalista ou o próprio partido, algum político chegar e falar, olha, a pesquisa tal aqui, feita pelo Instituto tal, contratado pelo PL, ó, Lula tanto, Michelle tanto, e dá ali as porcentagens. Então vaza uma coisinha ou outra na imprensa só. Pois bem, eis que saiu uma pesquisa, essa sim registrada no TSE, Pesquisa Quest. Pesquisa Quest para 2026 mostra o seguinte: mostra o Lula com 47% de intenções de voto num primeiro turno, ou seja, ganhando em primeiro turno, disparado, e a Michelle com 33%. No cenário com Tarcísio, o Lula está um pouco mais na frente, e 49%, e o Tarcísio está com 28%, ou seja, a Michelle está 5 pontos na frente do Tarcísio. Também mostra ali a Michelle em primeira, como a favorita dos bolsonaristas para 2026. Isso vai contra uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro, no dia que o Bolsonaro reuniu ali alguns fascistas lá em Copacabana. Ali tinha só o lixo mais tóxico do bolsonarismo, que são os que foram para Copacabana e foram lá na Avenida Paulista, nos 2 protestos que o Bolsonaro fez. Ali é a gente mais fascista, a gente que sai de casa mesmo para ir lá ver o fascista falar. Tem muita gente que vota e tal, mas não sai de casa. Vou dar um exemplo: na esquerda as pessoas votam, mas para tirar a pessoa de casa para ir lá, a esquerda não faz isso. Pô. A gente já ganhou a eleição, a gente vai para casa, a gente vai para a rua para protestar quando a gente está irritado e não para prestar apoio ao governo. Isso a gente presta votando. Pois bem, o que acontece? O bolsonarismo não. Entre os mais radicais, que são os que estavam em Copacabana, aí sim, mais da metade, ou seja, mais de 50% respondeu que prefere o Tarcísio a Michelle. Ou seja, entre bolsonarista muito mais fascista, o Tarcísio está em primeiro. O Bolsonaro se irrita porque ele tem a esperança de que ele vá ser candidato em 2026. Ele acha que, se o Lula em 2018 não foi, e aí, em 2019, ele foi solto já, em novembro de 2019, e aí, em 2021, ele foi tornado elegível novamente, então, eu fui tornado inelegível em 2023,
Se você vê a mesma, não foi nem preso, em 2025, mais ou menos, eu sou tornado elegível novamente, a gente vai conseguir. O Bolsonaro acredita que o Donald Trump ganhando a eleição, e tudo indica que ele vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, tá? A não ser que ele seja preso antes, eu tô vendo lá uma morosidade da justiça que, olha, já faz aí quase 4 anos a tentativa de golpe dele, ele não foi preso. Teve uma mega delação contra o Trump aí essa semana e tal, mas até agora nada. Se o Trump não for preso, ele será o novo presidente dos Estados Unidos a partir do dia 20 de janeiro do ano que vem, que aliás é meu aniversário, aqui, presente ruim. E aí o que acontece? Ele será presidente eleito, que já tem lá, tem uma importância muito grande, assim como em qualquer lugar, a partir do começo de novembro desse ano. Aí sabe o que acontece? Ele já falou com os bolsonaristas que ele vai passar a pressionar empresários brasileiros, os mais ricos, dizendo, olha, eu vou impor sanções ao Brasil, eu vou ferrar com vocês, ou eu posso melhorar os negócios de vocês. Ou vai melhorar, não vai ficar como tá, vai melhorar muito para vocês, aí empresários do agro, banqueiros, esse pessoal aí do mercado financeiro que odeia o Lula já, ou vocês vão ter aí um benefício por apoiar o que eu quero, ou eu vou acabar com vocês. E ele, como presidente dos Estados Unidos, pode ferrar aí alguns negócios que fazem alguns empresários brasileiros, ou muitos deles. O que vocês têm que fazer é pressionar o STF para que o Bolsonaro volte a ser elegível, para que o Bolsonaro não seja preso e para que derrube o governo Lula. E aí o Trump vai usar de tudo, todo o poder político que ele tiver para fazer isso. Esse é o plano do Bolsonaro. Então o Bolsonaro acredita que em 2025 ele consiga se tornar elegível. Então ele não quer nem ouvir falar de pesquisa. O Bolsonaro sabe, o Valdemar Costa Neto sabe, e qualquer pessoa que esteja no PL sabe que a Michelle quer ser presidente da República. Todo mundo sabe. A Michelle fica usando essas pesquisas aí, usando jornalistas amigos, amigas, para mostrar, ó, tá vendo, eu tô em primeiro e tal, entre o pessoal aí que é bolsonarista, eu sou a que mais tem chance de ganhar do Lula, tô bem na frente do Tarcísio e tudo mais. Nas pesquisas internas, disseram, então, quem disse? 2 jornalistas mentirosas do Globo aí. A notícia sai direto do WhatsApp de alguém da família Bolsonaro e vai para a página do O Globo. E aí a notícia que saiu direto do WhatsApp lá do Valdemar Costa Neto, ou da Michelle, ou do maquiador da Michelle, diz que em uma das pesquisas internas a Michelle está empatada com o Lula. Empatada na margem de erro. Ela está 1 ou 2 pontos atrás do Lula. E que o Tarcísio também tirou vantagem do Lula aí, e que o Tarcísio tirou aí a vantagem do Lula, e que o Tarcísio também está poucos pontos atrás do Lula, mas a Michelle tem um desempenho bem melhor que o do Tarcísio. Eu não acredito muito, que a pesquisa Quest não mostra isso. Mostra o Lula, olha, 47 a 33 são 14 pontos de diferença. De 14 para 1 é muita coisa. Mas eles estão plantando essas notícias. O Bolsonaro ficou uma fera. A versão oficial é que o Valdemar Costa Neto acredita também que o Bolsonaro será tornado elegível e que o plano A do PL é o Bolsonaro. Todo mundo sabe que isso é mentira também, tá? Todo mundo sabe que o plano do Valdemar é a Michelle. O Valdemar quer a Michelle. O Valdemar, se ele pudesse, o Bolsonaro ser preso para abrir espaço para a Michelle, ele ser preso e no mesmo dia ele declarar apoio à Michelle, o Valdemar ia soltar fogos de artifício. Falar, pô, é isso. O único motivo pelo qual o Valdemar não ficaria muito feliz com uma prisão do Bolsonaro neste momento é porque ele quer que o Bolsonaro ajude ele. Aí a figura Jair Bolsonaro puxa muito mais votos do que a figura Michelle Bolsonaro hoje, e ele quer que o Bolsonaro ajude o PL a eleger aí, ele quer 800 prefeitos eleitos, pelo menos. Ele estava falando em 1.500, aí baixou para 1.000, agora ele quer 800 prefeitos eleitos no Brasil em 2024. Eu vou falar um negócio, de 1.500 para 800, metade praticamente. Já ele baixa, eu quero só 500. Vai baixando a expectativa do Valdemar. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro sabe que a Michelle quer, a Michelle ela sabe que o Bolsonaro não quer ela, o Bolsonaro não quer a Michelle, talvez ele venha a indicar a Michelle em algum momento quando a situação dele piorar muito, eu não duvido nada, tá? Porque tem uma coisa com o Tarcísio, que o Tarcísio é governador em primeiro mandato, ele tem a máquina pública, e a gente sabe que um fascista com a máquina pública, eles rasgam todas as leis, eles pagam propina para quem tiver que pagar, seja em emenda ou seja com cargo ali para roubar dinheiro público, e eles conseguem a reeleição. É isso que fazem fascistas. Então o Tarcísio vai trocar aí 4 anos de mandato como governador de São Paulo, facinho, delicinho, o maior estado do país, o maior verba do país. Para quem não sabe, o
O orçamento do estado de São Paulo é equivalente ao orçamento da Polônia, que é um país aí grande, o país inteiro da Polônia, do primeiro mundo, tem o mesmo orçamento, inclusive mesmo tamanho, mesmo número de habitantes mais ou menos, que o estado de São Paulo. Quer dizer, é praticamente você ser aí presidente de um país da Europa, você ser governador de São Paulo. A diferença é que tem o presidente da República acima, mas olha, é muito bom. Eu tava falando com algumas pessoas aí de Brasília que disseram, olha, o cargo de governador de São Paulo é um dos melhores cargos do país. É muito bom, o cara manda demais, ele não apanha da imprensa igual apanha o presidente da República, tem ali a Globo São Paulo e tal, um golpismo enorme e tal, mas se é um cara que consegue ali, um cara de direita, por exemplo, para ele é uma delícia esse cargo. Ele vai abdicar disso para concorrer contra o Lula com chance de perder? Não faz muito sentido. É mais fácil mandar a Michele, ou mandar o Zema, ou mandar o Caiado, ou mandar o Jorginho Melo, ou mandar o Ratinho Júnior, mandar alguém que está no. Ou alguém que não tem mandato, ou alguém que seja senador e esteja no meio do mandato aí, possa ir sem perder o mandato, ou alguém que está no fim de mandato e que possa concorrer à presidência e que não se importe de ficar 2 ou 4 anos aí sem cargo. Porque tem gente que, o cara é governador, mas ele vai concorrer para o Senado agora, que ele não quer ficar sem uma mamata, né? Vai ficar sem cargo público, sem dinheiro para roubar. Pois bem, é isso. Bolsonaro tá uma fera, ele e Michele já não se encontram mais. A última vez que os dois se falaram foi no evento do PL de Sergipe, que é um evento que a Michele cancelou quando ela estava internada e que ela fez na semana passada, e o Bolsonaro teve uma participaçãozinha também de 1 minuto, em que ele só falou, apoio a vítima do Rio Grande do Sul, e olha, vocês mulheres são muito importantes na política, viu? Filiem seu PL, e foi embora. O Bolsonaro não falou nem os 2 minutos que a Michele deixa ele falar normalmente. E ele estava no hospital, não parecia nada mal não, viu? Para alguém que não tem nem previsão de alta, não parecia nada mal o fascista aí. Veremos o que vai acontecer, mas no momento a situação é de briga. Briga. O Bolsonaro tá pé da vida, tá uma fera aí com essas notícias e com essas pesquisas que colocam o nome da Michelle. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, temos muito caminho aí para trilhar até 2026. Falou!